Mais uma semana e chegamos ao segundo episódio de Pacificador. Um episódio pra lá de controverso, na minha opinião. Eu vou falar aqui, né, como eu sempre faço, cena por cena do episódio, e a gente vai identificar algumas coisas, dizer se o episódio foi bom, se foi ruim no final, da minha opinião. E é isso, se você gosta de Pacificador e gosta das minhas reviews, já deixa teu like aqui, comenta o que você espera desse episódio e dos próximos episódios e vamos pro vídeo. Na minha opinião, o episódio até começou muito bem. Ele começa com o Rick Flag, né, o Rick Flag pai, assumindo a presidência da Argus no lugar da Amanda Waller e o Economus mostrando onde ia ser a sala dele e tudo mais. E aí ele pede acesso a um relatório que ali era sigiloso. Mas agora ele é presidente da Argus, então não precisa mais ser sigiloso, né? Ele pede o relatório da morte do filho dele, para entender o que aconteceu, como o filho dele morreu em missão. E aí a gente tem até uma cena ali meio emocionante dele olhando como o filho dele morreu, descobrindo que foi o pacificador que matou o filho dele. E uma coisa que me pegou legal nessa cena é que ainda usaram a foto do mesmo ator lá do Esquadrão Suicida 1 e 2, então eu acredito que com esse lance das dimensões do multiverso ali, a gente vai ver uma versão do Rick Flag Jr. e o reencontro com o pai dele ali. Eu acho que vai ser bem legal se trabalharem isso aí. Se não trabalharem, pô, bola fora, hein? E aí a gente tem a abertura, parará, aquela musiquinha maneirinha ali, que agora eu já tô gostando mais. Estranho no primeiro episódio, mas no segundo já me agradou um pouco mais. E o pacificador tá tentando esconder ali o corpo da contraparte dele, que ele acabou assassinando no final do primeiro episódio. E aí você já vê um erro ali no episódio. Pô, ele tá tendo dificuldade para esconder um corpo. Pô, o cara é um assassino profissional, sabe? Ele tem uma certa dificuldade para esconder aquele corpo ali. Eu não entendi muito bem isso. Talvez, assim, ele tenha ficado em choque porque ele matou ele mesmo, né? Entre muitas aspas. Mas ainda assim, né, ele é um assassino, ele não devia ter tanta dificuldade para fazer isso. A gente também corta agora para umas pequenas cenas ali para a vida dos personagens do grupo do Pacificador. A gente vê a Debaio chegando na casa da ex-mulher dela, tendo uma discussão, não resolvendo nada entre elas. A gente tem a Haircount chegando numa farmácia com a cara toda machucada, uma mulher tenta ajudar ela. Ela é ignorante, cavala com a mulher e fica por isso mesmo. E aí, cara, a gente é apresentado ao pior personagem que essa série já apresentou. Um tal de Agente Flurry. Esse cara, ele chega fazendo piadinha, mas as piadas mais sem graças do mundo. E ali ele ajuda o Economus a vigiar o pacificador, né? Porque eles estão começando a desconfiar do Economus. Que o Economus talvez esteja ajudando o pacificador. E eles veem a Debaio chegando, conversando com ele, e nessa conversa a Debaio conta pro pacificador: você está sendo vigiado, você isso e aquilo, a Argus está atrás de você, o Rick Flag sabe que você matou o filho dele. E mais piadas sem graças do Agente Flurry. Cara, quem criou esse personagem, ele é muito ruim. Ele faz uma piada, quando ele vê o Wiggly, ele faz uma piada falando que o Wiggly é um papagaio e fala que ele tem cegueira aviária, que ele não consegue identificar aves. Gente, na boa, quem disse pra vocês que isso é engraçado? Em que momento? Sabe? Piada tem que se pensar, mano. Não é só você soltar uma coisa aleatória que vai ser engraçado, não. E ali, pra se livrar da sua contraparte, né, do corpo ali da sua contraparte, o pacificador chama o vigilante, pede ajuda dele, o vigilante chega lá. O vigilante, cara, ele é muito engraçado, ele é um psicopata mesmo. Ele chega lá, ajuda ele com toda a alegria para se desfazer daquele corpo, para incinerar aquele corpo. E logo em seguida é mostrado que eles vão invadir sim a casa do pacificador quando ele sair da casa. A Argus pediu para não fazer nada, identificando ali a abertura da fenda dimensional dele lá, né, da dimensão de bolso. Eles não fazem nada porque eles estão desconfiados do Economus. Então eles não fazem nada por hora para esperar a saída do pacificador da casa. E aí, mais tarde, eles vão para o apartamento da Haircount fazer uma social ali entre eles, entre
o grupo deles e tudo mais. Tem uns momentos muito legais deles se reencontrando, se vendo. Aí sim, algumas piadas engraçadas e tal. E logo depois a gente é apresentado a esse grupo que o Flurry, né, o agente mais sem graça do mundo, ele vão invadir a casa do pacificador com os mais incompetentes agentes, assassinos, seja lá o que eles forem. Eles vão invadir essa casa. O Flurry insiste em fazer piadas com o estereótipo de cada um. E piadas sem graça. Assim, é muito ruim. Alguma coisa tem que mudar nesse personagem. Porque assim, se continuar desse jeito, ele vai estragar a série do Pacificador. E nessa invasão, por que eu tô falando que esse grupo é inútil? Porque nessa invasão, o próprio Wiggly dá um jeito em todos eles. São cenas de ação até legais, utilizaram um pouco o Wiggly, né? Que eu acho que o Wiggly às vezes é pouco utilizado. Utilizaram ali ele para atacar todos esses agentes, impedir eles. Mas assim, ele não é que ele ataca os agentes, ele ataca e derrota todos os agentes. E mais uma vez, a piada da cegueira aviária é colocada na série porque ele não reconhece, ele acha que é um pato gigante, só para confirmar que na verdade não é uma piada, que ele realmente tem uma cegueira aviária. Difícil, viu? Difícil. E aí o próprio pacificador, na festinha dele lá, né, no rolezinho dele lá, se desentende ali com a Haircount, ele tenta conversar com ela, tenta desenrolar, afinal ela é o amor dele, ele tenta desenrolar, não é feliz no seu desenrolo e volta para casa assim, devastado, bebaço. E é quando ele decide que na verdade ele não vai ficar mais ali, é o que aparenta pelo menos assim no final do episódio, que ele decide que não vai ficar mais ali. Ele vai para essa dimensão, né, onde ele é feliz, onde o pai dele ama ele, onde o irmão dele tá vivo, onde ele é um herói, onde a própria Haircount tem um relacionamento com ele. E ele vai para lá e o episódio se finaliza aí com ele mandando mensagem para ela e ela respondendo. Cara, vamos lá. Vamos fazer uma análise desse episódio rapidinho do que eu achei. O episódio foi ruim. Eu entendo que no decorrer da série não dá pra você ter episódios com ação o tempo todo, episódios grandiosos, episódios com muita informação, como foi o primeiro episódio. Eu sei que existem pontos chaves pra você fazer isso. E eu sei que existem episódios que são mais devagar. Por exemplo, você vê ali a história do Rick Flag, você vê ali a própria Debaio tendo problema com o relacionamento dela, a Haircount ainda com os problemas pessoais dela, o pacificador com os problemas pessoais dele. Afinal, ele, na série, já matou o irmão, o pai e agora ele mesmo numa contraparte. Então, assim, o cara tem os seus traumas ali. Mas algumas coisas não podem ser muito aceitáveis, mesmo que seja uma série que seja um pouco voltada para a comédia. O pacificador não conseguir esconder um corpo, pra mim é uma coisa muito esquisita. E também, Agente Flurry. Cara, ficou uma coisa assim... Eu acho que nem na Disney eu vi uma coisa tão sem graça, né? Nem na Marvel. Ali que tem muita piadoca. Talvez eu esteja até forçando, porque eu achei muito ruim. Mas se você faz piadas, continue fazendo as piadas nos pontos chaves que você está fazendo, que acerta a piada com a ação, com o que está acontecendo, os desentendimentos e tudo mais. Mas cegueira aviária, piadinhas sobre cegueira aviária, piadinhas sobre você o tempo todo estereotipar as pessoas, mas se te estereotiparem vai ser ruim, entendeu? Não dá. Forçou a barra, o episódio muito abaixo da média do que a série é na primeira e começou na segunda. E assim, esse é o segundo episódio. Então eu acredito que o terceiro vai ser melhor. Acredito, mas eu acreditava que o segundo também seria. Então foi uma porrada, foi uma decepção ver esse episódio, porque eu tava muito feliz com o retorno dessa série. E esse episódio deixou a minha animação, a minha expectativa, lá embaixo. Mas essa é minha opinião. Fala você aí, o que você achou desse episódio? O que você tá esperando dessa série? Então eu aguardo você no próximo vídeo. Já curte, compartilha e muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu!